This episode is brought to you by ChatGPT. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast. Have you guys heard about ChatGPT work? It's the new way to use ChatGPT for bigger multi-step projects. And when you need more than just answers, give ChatGPT work access to your apps and files, and it can create real work documents like spreadsheets, slides, and structured reports. Get started at chatgpt.com by selecting work mode, available on Plus and Pro plans. I'm not giving up. I am selling the building. The final season of FX's The Bear. The restaurant is flooded. Everything's either going to be okay. No, stop. Or not. We are outgunned and we are outmanned, but we have each other. FX's The Bear, the final season. All episodes now streaming on Disney+. O Wolverine sempre foi meu X-Men favorito. Na infância foi uma escolha meio fácil, né? Não tem nada mais maneiro do que um maníaco com garras inquebráveis de metal. Um homem que parece um animal e é movido inteiramente pela intensidade do seu instinto. Comecei a ler gibis, jogar videogame, assistir desenho animado, e o Wolverine era de longe o personagem mais legal que eu já tinha visto. A começar pela maravilhosa combinação do uniforme azul, amarelo e preto. Aqueles olhos inteiramente brancos que saíam daquela máscara que subia com seus chifres. Tudo isso fazia parte do pacote pelo qual me encantei. E aí eu descobri uma frase do Wolverine que de cara eu achei muito maneira. É quase que um bordão, clichê que ele vive repetindo. Nessa edição de Eu, Wolverine, que eu tenho aqui, por exemplo, é o primeiro balão da primeira página do primeiro quadrinho. Sou o melhor no que eu faço, mas o que eu faço melhor não é nada amigável. Bem, como eu disse, é um cara impulsivo que tem garras de metal inquebrável com um instinto animal. Uma máquina de caçar e de matar. O que é que você espera que ele vá fazer de melhor, né? Mas a real é que conforme eu fui crescendo e descobrindo o que eu gostava de fazer, eu fui percebendo que essa frase fazia um pouco de sentido pra mim também. Por outro motivo, obviamente, que o do Wolverine, é claro. Mas num mundo cheio de moralismos e performances, eu sempre achei os palavrões divertidos demais pra eu simplesmente não usar. Ser um tanto boca suja acabou fazendo parte da minha personalidade também. E quando eu me descobri um comunicador para além do hobby, o que levou isso a se tornar minha profissão, eu fui percebendo o quanto eu gostava de falar bobagem. Para além dos palavrões, pessoas foram me conhecendo por falar absurdos. Como interpretar uma criança de 8 anos que fuma, e é um tanto mais mal educada que eu, inclusive. Fazer paródias de contos de fadas só para poder executar trocadilhos infames e sujos também. E até mesmo ter um gemido libidinoso como minha marca registrada. Desculpa. Vem quase que como um soluço. Eu não sei se eu sou o melhor no que eu faço. Eu ainda não tenho essa autoestima toda que o Logan demonstra ter. Mas que o que eu faço não é lá muito agradável, disso eu não tenho dúvida. Bom, pelo menos não aos olhos desse mundão aí. Mas que bom que eu não tô querendo agradar essa galera, né? Nem tô tentando. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça eu tô sozinho com vocês, minha audiência querida. Eu recebi recentemente um feedback de um ouvinte que eu acho que eu vou acatar, sabe? Nos episódios sem convidado eu costumo abrir dizendo que eu tô sozinho, né? Mas a verdade é que aqui eu nunca tô sozinho, né? Afinal de contas vocês estão aí. Então, em respeito a esse ouvinte, que eu nem lembro o nome, mas que me deu esse toque, eu vou mudar a forma de me comunicar aqui, pelo menos enquanto eu lembrar, né? Obrigado aí, ouvinte, e eu concordo com isso. Mas eu quero começar esse episódio dizendo que eu nunca quis decepcionar ninguém com o que eu faço. Muito menos as pessoas que eu mais amo nesse mundo. Em especial meus pais, meu irmão e aqueles mais próximos e queridos, sejam familiares, amigos ou minha namorada. Mas a verdade é que eu sei que o que eu faço é um tanto esquisito. Ser desbocado e escrachado é algo com o que eu lido desde que eu sou muito novo, mas que depois que eu fui ficando adolescente, ali jovem, eu fui percebendo que em vários lugares não era bem visto, né? Óbvio que eu não tô falando aqui vindo defender alguém que sai sendo desrespeitoso ou ofendendo ninguém. Não, não é por aí. Eu quis começar o episódio de hoje falando que eu nunca quis decepcionar ninguém justamente porque eu realmente acho que o que eu faço é inofensivo. Ele pode ser um pouco chocante pra quem não tá acostumado com linguajar e tal, mas caralho, aí ó, mas
caralho, eu não tô fazendo isso pra ofender ninguém. Eu não tô sendo boca suja pra ser mal educado, pra ser desrespeitoso. Muito pelo contrário. Bom, talvez ser um pouco mal educado faça parte do pacote. Mas pro que chamam de educação e pro que um mundo moralista espera de um comportamento padrão. Então eu resolvi fazer esse episódio sobre ser boca suja, sobre fazer comédia, que é algo que oficialmente eu faço, porque, afinal de contas, já fiz até um espetáculo meu e não só open mic em show dos outros. E sobre não ter medo de decepcionar por falar o que eu falo da forma que eu quero falar. Eu citei no monólogo de abertura esse quadrinho do Wolverine, que é uma coletânea de quadrinhos do Wolverine, em uma parceria muito foda do Chris Claremont com o Frank Miller. Chris Claremont é o desenhista, cara, da fase mais querida dos X-Men, acho que por todo mundo. E o Frank Miller dispensa apresentações, né? Cavaleiro das Trevas, 300, Sin City, é claro, né? E eu citei esse quadrinho justamente pra fazer essa citação do... Eu sou melhor no que eu faço, mas o que eu faço melhor não é lá muito agradável. Não é nada agradável, acho que nessa tradução, né? Vou até reler aqui. É isso aí, sou melhor no que eu faço, mas o que eu faço melhor não é nada agradável aqui nessa tradução. Eu tô citando a tradução porque o original é What I do best isn't very nice. Que numa tradução que pra mim é mais próxima seria o que eu faço melhor não é muito bonito, não é muito legal, não é muito bacana. Que é uma ironia do Wolverine falando, cara, ó, vocês não vão gostar muito do que eu faço melhor, justamente porque o que ele faz melhor é matar, né? Basicamente, caçar, matar, etc. É no mínimo machucar muito, né? E aí, eu gosto muito do Wolverine mesmo. Tanto que tem um detalhe no meu cenário há alguns meses, que é a coleirinha do Gabu. E a coleirinha do Gabu, ela é uma coleirinha do Wolverine. Aqui, ó. São vários desenhos do Wolverine, né? O que foi muito curioso na época, porque a recuperação do Gabu, eu lembro que eu ficava muito chamando ele de Wolverine, né? Enquanto ele tava recuperando, falando que ele ia recuperar e tal. E ele teve uma sobrevida além da esperada, e isso pra mim foi uma realização pessoal com o meu pequeno Wolverine, muitas saudades inclusive. Mas eu trouxe isso aqui justamente pra exemplificar que, cara, o Wolverine é um personagem dos que eu mais gosto, e essa frase desse quadrinho em particular, ela talvez seja o maior bordão do Wolverine de todos os que... tirando do desenho animado que a gente ouve mais dublado, né? Mas eu realmente gosto muito dessa frase. E eu pensava muito nessa frase crescendo. Eu lembro que coisa de 16, 17 anos atrás... 16, vamos falar assim, comigo fazendo rebosteio, e eu pensava muito nessa frase, eu falava assim, pô, eu tô aqui fazendo um negócio que eu me divirto muito, que eu adoro fazer, mas que eu sei que não é um negócio tão bonito assim, que não vai ser todo mundo que vai gostar, talvez tenha uma faixa etária, talvez tenha isso, aquilo, talvez não seja pra todo mundo. E aí, eu comecei a pensar muito na minha forma de me comunicar, desde então, né? E qual que é o meu papel como comunicador? Isso desde lá de trás, né? Quando eu comecei programa de rádio online lá em 2006, eu fazia um programa chamado O Show da Virada, que era um programa de música, né? Eu tocava música na rádio online e tal, mas entre os blocos de música eu trocava ideia com a galera, com chat, etc. Mais ou menos como um streamer hoje em dia faria, mas eu trocava ideia com a galera do Mirk e tal, com a galera também do chat ali do browser e tal, que tinha ali na transmissão. E essa turma toda do chat, eu tratava com uma certa rispidez, eu tratava, né, no fim das contas era forçado, né? Era como se fosse um personagem, uma persona, pra dizer assim, porque era eu, né? Mas que eu tratava a galera, enfim, ofendendo, mesmo uma pegada meio moção, meio chupim, talvez, etc, né? E aí, meio que como a galera passava trote e tal, eu tinha 16, 17 anos, eu tava realmente pensando em como me comunicar e tal, eu achava isso engraçado. É óbvio que o que eu achava engraçado em 2006 não é o que eu acho engraçado hoje, mas desde então eu convivo com isso, com o pensamento de, pô, eu sei que eu falo palavrão, eu sei que eu sou meio boca suja, eu sei que às vezes eu sou um pouco irônico, sarcástico, isso até hoje, né? E aí, cara, não quer dizer isso que eu não saiba me comportar. Eu sou um adulto funcional, tá? E eu digo isso porque eu já recebi pedidos, né? Pessoais, em algumas ocasiões, de, ô, Vidani, segura a onda, não faz tal coisa, evita tal comportamento aqui e ali. Gente, eu sou um adulto, tá? Só pra lembrar, não precisa me pedir isso. Eu trabalhei anos no mercado corporativo, era gerente de uma empresa de TI, e, cara, vocês não vão achar um cliente que tenha um A pra falar de mim sobre qualquer tipo de comportamento. Eu sempre soube muito bem vestir aí sim essa personagem, essa persona corporativa muito bem, e eu posso fazer isso perfeitamente sempre que preciso. E faço, né? E faço. Ou vocês acham que eu mando e-mail pras empresas falando, ai, me contrata, eu quero te mamar. Eu não fico assim, com patrocínio, com caramba, eu tô... faço isso brincando, comunicando que tá, mas na hora de falar sério, eu sei falar sério, eu sei vestir essa pompa. Apesar de eu, pessoalmente, achar uma grande bobagem. Mas eu tenho essa consciência de classe, tá? De saber que eu tenho que trabalhar, preciso trabalhar, e eu não dito as regras do jogo, eu simplesmente jogo. Então, de fato, eu sei me controlar. E com o tempo passando,
eu fui percebendo o que eu achava de fato engraçado e o que eu achei bobo, o que eu achei só adolescente. Que era engraçado quando eu era adolescente, o palavrão, etc. O bagulho mais Hermes e Renato, mais putaria com palavrão. E depois eu fui olhando e falando, cara, nem tudo isso é tão legal mais. Tem coisas mais maneiras e tal. E eu acho que vai ser isso até o fim da vida, né? A gente vai mudando o nosso senso de humor. Apesar não, né? Mas ainda que um dos meus maiores ídolos, e eu falo ídolo mesmo, porque eu sou muito fã do cara, não só musicalmente, mas em relação à composição, ser o Rogério Skylab, né? Eu gosto muito do Skylab, já fiz vários shows dele, adoro mesmo. E acho que ele tem uma sensibilidade de chocar, de poder juntar palavras que fazem a gente querer rir só pela união delas. Às vezes elas nem fazem sentido, mas elas estão lá juntos. E eu dou muita risada dessa parada. Então assim, eu gosto disso. É uma parada que me entretém, que me diverte, né? E eu sei que não é pra todo mundo, né? O próprio nome do meu podcast de futebol, Ser Pelada na Net, é um trocadilho, óbvio, né, gente? Pô, não tô contando pra ninguém algum segredo, mas assim, o Pelada na Net era justamente na época dos blogs, quando ele surgiu, fazer um programa que pra poder registrar um site que seria perfeitamente um site pornô, mas não era, né? A ironia disso, né, de você entrar no site, putz, será que eu vou pegar algumas views por acidente? E cara, o que eu tive de page view por acidente é inacreditável. Na época que a gente tinha o negócio do Google lá, esqueci o nome agora, caraca, tanto tempo que eu não mexo nisso que me fugiu. O Analytics, né? Caralho, puta que pariu. Na época eu entrava no Analytics mais e tal, porque o site importava mais, agora não é mais importante o site. Eu via no SEO como a galera chegava no blog, né? E tinha muita gente que pesquisava, tipo, Patrícia Amorim pelada, que era presidente do Flamengo na época. Imagina que loucura do caralho. Wagner Love pelado, que também tava no Flamengo na época. O Flamengo tem uma questão aqui com o nudismo, né? Mas brincadeiras à parte, eu tô usando pelada de exemplo pra mostrar que ele por si só já é uma piada meio suja, né? Um pouquinho um trocadilho, meio infame, uma parada assim. Pra quem não sabe, aqui no interior de São Paulo se chama uma partida de futebol assim, corriqueira de pelada, né? Eu sei que na Bahia é baba, tem lugares que é racha. Aqui é pelada mesmo, vamos jogar uma peladinha, vamos jogar pelada e tal, e é isso aí. Uma parte do Brasil sabe disso, né? Mas enfim, tô deixando claro pra todo mundo só pra garantir. E conforme os anos foram passando, eu percebi também que o que me fazia rir lá em 2012, 2013 já não fazia mais em 2018, 2019. Fui criando algum tipo de consciência social e política também, por que não? E isso foi me fazendo encontrar espaço pra falar das coisas de forma séria, só que sem perder a linguagem bem-humorada. E pra mim isso sempre foi um conflito. De caraca, peraí, preciso falar sério. Tem assuntos que a gente já abordou no Pelada que são super sérios, né? Assuntos como da acusação de estupro do Daniel Alves, do caso do Robinho que levou ele à cadeia, e por aí vai. N casos muito sérios de violência que fazem parte da pauta, e eu não posso me esquivar só por ser um cara comediante que fala das coisas bem-humorado, me esquivar de falar do que importa, até porque eu não quero me esquivar. Eu quero que o que eu produzo também sirva como canal de reverberação das coisas boas, né? E aí eu lembro que eu me questionei há um tempão atrás o que eu queria com o meu podcast, o que eu queria com o meu programa, aliás, o que eu queria quando eu fosse me comunicar na internet, né? E eu cheguei à conclusão que o que eu mais queria é que pessoas se divertissem comigo, e não que eu fizesse mal a ninguém. Eu queria que as pessoas estivessem ao meu lado se divertindo, dando risada comigo. E eu sei que vai ter gente que mesmo assim não vai gostar de mim, ok? Acontece. Mas pelo menos eu ia tentar tomar os cuidados para fazer com que as pessoas estivessem ao meu lado. E quando eu fizesse uma piada, eu não fizesse algo que magoasse uma classe específica, muito menos uma minoria, né? Que é uma parada que eu jamais quero fazer. Ainda assim, eu quero encontrar espaços para brincar e agir de forma natural, da forma espontânea que eu sempre achei divertida. Se comunicar, para mim, também é se expor um pouco nu, vulnerável, um pouco me colocar aqui na posição de alguém que tá colocando o que tem dentro de mim para fora. E isso envolve falar besteira, falar bobagem, não só no sentido de ser boca suja e tal, mas errar também, né? Eu acho que só é maneiro fazer o que eu faço se eu puder errar, se eu puder dar um comentário na semana que vem, vir aqui e falar, puta galera, aquilo que eu falei pra vocês, não acredito naquilo e, putz, não pensei direito antes de falar. Entende? Mas poder fazer tudo isso da forma que eu melhor sei me comunicar, mesmo que não seja muito agradável, mesmo que não pareça muito bonito, que não seja very nice, como diria meu querido Wolverine. E aí eu me pego pensando na história do Wolverine dos quadrinhos. Eu não sei se vocês conhecem, tem várias origens, obviamente, tem várias vezes contar essa história, mas o Wolverine, basicamente, ele tem coisas em comum das histórias de origem dele. Ele é um caçador, um matador, e o poder dele de verdade é o poder de cura, né? Não é as garras. E ele, sendo esse humano animal, ele foi acolhido pelo professor Xavier dentro da Mansão Xavier para ser professor da Escola de Mutantes. Ele não é só um cara que tá lá, ele não é um animal, ele tem muito a ensinar.
Por quê? Porque o Wolverine carrega uma coisa muito interessante, que é a dor, a angústia, que faz com que o lado animal dele aflore mais fácil. Ele passa por muita dor na existência dele, porque o poder, o fator de cura dele, faz com que ele seja praticamente imortal para os colegas dele. Ele tem uma vida muito, muito longa, ele não adoece, né? Enfim, ele tá sempre saudável. Esse é o verdadeiro superpoder dele. Isso quer dizer que, tal qual os elfos em outras mídias, como o Senhor dos Anéis, etc., ele vive muito mais do que as pessoas com quem ele convive. Então o Wolverine tem sempre que lidar com o luto daqueles que ele ama, que ele gosta, com a perda daqueles que ele venera, que ele adora, e ele não poder fazer nada a respeito e ter que encontrar novas companhias. Então, quando eu comecei a olhar o Wolverine sobre essa ótica, sobre a ótica de alguém que tá convivendo com aquelas pessoas com a sensação de que ele vai superar todas elas, né? Eu vou ver tudo isso aqui acabar. E eu comecei a ver um anime esse ano que eu não terminei de ver, mas que diz muito sobre isso também, sobre a finitude do ponto de vista de alguém cuja finitude está bem mais distante que a nossa, que é Frieren, né? Eu não terminei Frieren ainda, nem a primeira temporada eu terminei. Tô a alguns episódios de terminar, mas eu preciso retomar. Tá lá parado, estacionado, que eu tô assistindo outras coisas e tal, e por aí vai. Mas Frieren é muito maneiro sobre isso também, sobre você discutir a finitude do ponto de vista de alguém que desconhece a finitude, né? Ou que se acostumou tanto com a finitude que hoje ela parece fria, deslocada, porque ela já sabe que todo mundo vai morrer antes dela e que ela vai seguir, ela vai durar, ela vai continuar em frente. Então eu acho isso muito maneiro, eu acho essa reflexão, que é totalmente ficcional, né, até onde a gente tem noção, porque a gente nos comunica com, sei lá, tartarugas, baleias, sei lá quais bichos que vivem muito. Mas ainda assim, com a sua angústia e sua dor que ele carrega no peito, ele tem muito, o Wolverine, a ensinar, a passar adiante, a cuidar. Ele ainda se preocupa muito com o cuidado de cada um. Ele sabe o quão importante é a vida, justamente por ver a vida daqueles que ele ama acabar e por dar valor pra eles. Não é nem pra própria vida do Wolverine, mas pra vida de cada um daqueles que ele perde. É muito maneiro isso, né? Bom, ponto filosófico muito massa do Wolverine. Por que eu voltei pro Wolverine? Eu acho que todos nós temos nossas angústias mesmo. E isso afeta a forma da gente ver o mundo. Mas ainda assim, todo mundo tá contribuindo pra vida uns dos outros, né? Talvez eu não chegue em lugar nenhum com isso aqui, mas eu acho que eu vou chegar. O Wolverine parece, pelos quadrinhos que eu leio, entender o valor da vida de todos aqueles que estão ao redor dele. E não resumi-los às suas picuinhas, às suas pequenezas, às suas morais ou imoralidades, né? Então assim, ele acaba sendo um cara muito mais acolhedor, justamente porque ele, sendo visto como sujo, carrega essa angústia, essa dor. E eu começo a refletir sobre esses moralismos, sobre a vida na ótica desses moralismos, do quanto a gente se priva de ser quem a gente é, de se comunicar como a gente quer. E veja bem, de novo, eu não tô falando sobre faltar com respeito com ninguém. Às vezes, para uma geração mais antiga, se alguém me ouvir falando a palavra buceta, vão ficar horrorizados, e acontece. Mas dentro do palco de stand-up, quando eu conto a história, uma piada, que é uma história que eu fiz lá no Pelada muito tempo atrás, da Pinoqueta, que é uma paródia do Pinóquio, que é um boneco de pau, e ela é a Pinoqueta, a boneca de buceta, essa é a principal piada que eu tenho no meu show. É impossível, todo mundo ri, porque tá no lugar adequado, tá no ambiente adequado, e não importa a idade, não importa... É uma parada que, assim, é sucesso sempre, praticamente sempre no meu texto. Isso é curioso pra mim, de ver como em alguns locais a gente é capaz de desligar esses moralismos que pra mim são bobos, né? De deixar de dar tanto peso pra isso. E sim de olhar pro que é um desrespeito. O desrespeito, a palavra em si não é um desrespeito, né? É sempre como a gente usa. Muitas vezes a gente é desrespeitado sem ninguém fazer nenhuma ofensa pra gente diretamente, sem ninguém xingar a gente, etc. Mas pelos gestos, né? Por uma frieza, pela falta de carinho, pela falta de consideração. Isso é o desrespeito, né? E quando eu falo que a gente tá sempre contribuindo para as vidas uns dos outros, eu acho que envolve nisso também, né? A tua dor me interessa, porque a forma como você lida com a tua dor vai me ajudar na hora que eu tiver num momento paralelo a tentar seguir um caminho parecido. Todo mundo que tem amigos muito próximos, que na minha idade todo mundo já passou por grandes momentos de crise, de perda e de dificuldade, etc. Seja num relacionamento, seja numa pessoa querida, seja num trabalho, seja num momento que tá meio perdido de carreira, ou de não sei o que eu quero fazer existencialmente. Cara, vou tirar uns 6 meses, vou mudar pra Maceió e vou trabalhar lá numa lanchonete pra me encontrar. E, mano, maneiríssimo, tá ligado? Maneiríssimo. Óbvio, vai ter quem vai olhar pra você e falar: ah lá o vagabundo, o mimado, filhinho de papai, pegou a grana do pai e foi viver meses em Maceió. Caralho, mas por que isso? Tá ligado? Por que isso? Por que isso, cara? Você tá fazendo um bagulho que não ofende ninguém, que não maltrata ninguém. Então, assim, eu tô dando esse exemplo porque ele é bem cruel e fictício, tá? Porque de fato eu não conheço ninguém que fez exatamente isso. Porque pessoas fizeram coisas parecidas, mas eu acho que deu pra entender, né? No fim das contas, eu acho que a gente perde muito tempo se preocupando com o que os outros vão pensar, com o que as pessoas vão julgar da gente, ou com quem vai achar legal o que a gente faz.
E talvez falte só você encontrar a galera que goste do que você faz. Ou dá valor pra quem tá te dando valor. Entende o que eu tô falando? Tipo, você olhar pro... Caraca, eu tô num círculo de amigos aqui e, pô, ninguém me dá moral. Mas tem um outro círculo que eu não tô muito afim, que eu não sou muito chegado, mas que sempre que a gente se encontra é tão maneiro. Pô, por que você tá gastando seu tempo com pessoas que não te querem por perto? Que não te entendem? Que não te acolhem? Qual a dificuldade nossa de mudar de foco? De olhar pras pessoas que querem a gente por perto e... Quero ficar aqui, pô. Aqui eu sou querido. Aqui é maneiro. Tentar fortalecer esse vínculo. Ah, mas eu conheço essa outra galera desde que eu nasci. Pessoas mudam, cara. Talvez eles mudaram, talvez você mudou, talvez você se deu conta de que você precisa mudar. São coisas diferentes. Então, assim, eu acho que no fim das contas, a única conclusão que eu chego sempre que eu penso nisso é que eu só tenho um caminho. É seguir fazendo o que eu faço de melhor, ainda que ele não seja lá muito agradável pra tanta gente assim. Porque eu hoje tenho muita segurança de que eu encontrei a galera que acha agradável o que eu faço. E eu tô falando de vocês, da minha audiência, que provaram isso pra mim, em especial, no momento mais triste, caralho, da minha vida adulta. Talvez tenha sido o que eu encarei com o Gabu. Foi um dos momentos mais tristes que eu passei. E vocês me acolheram, pô. De várias formas diferentes. Com muito carinho. Muito. E talvez eu tenha feito esse episódio só pra dizer, agora mais sóbrio, 4 meses depois, o meu muito obrigado mesmo. O quanto eu valorizo isso, e eu já falei isso 1000 vezes, mas eu nunca vou esquecer. Não é só por isso, tá? Mas também eu quero aproveitar esse momento pra agradecer. Porque, cara, eu sou isso, cara. Eu me sinto sujo. No sentido de moralismo, né? Eu sei que o que eu faço é esquisito, às vezes pega no moralismo de alguém. Esse negócio do gemido, por exemplo, né? Caraca, eu não sou a única pessoa que geme na internet, né? Eu sei que tem muita gente que faz isso. O Ítalo Senna, etc. Uma galera que faz isso. Mas é uma parada tão maneira pra mim estar num evento e alguém pedir um gemido. Tipo, você liga de mandar um gemido pra minha namorada e o cara puxa o celular, bota pra gravar. E eu como é que ela chama, e eu tipo, começo a gemer, e eu vejo que a pessoa ficou feliz que eu gemi. Cara, algo de certo eu tô fazendo, tá ligado? Dentro dessa lama, dessa esquisitice, dessa bizarrice, algo aqui tá maneiro, tá legal, a galera tá curtindo. Algo aqui tá somando na vida dessa galera. E soma na minha também. Então, eu não tô aqui pra agradar essa galera que tem esses moralismos e que tem esse pré-julgamento comigo. Isso aqui nem direta não, tá? Esse episódio. É só uma reflexão sobre algo que eu vivo pensando. Né? E eu sei que meus pais se preocupam comigo, que meus amigos se preocupam comigo. Eu também me preocupo comigo. Eu também tenho medo de, cara, se a vida virar e eu precisar arranjar um emprego CLT, cara, eu me apego à seriedade com que eu falo das coisas sérias. E como isso aqui é só a minha forma de comunicar, que não é também lá tão bizarra assim, né? Pra falar a verdade. Mas eu me apego que eu tô fazendo algo que eu considero bom, mano. Tô divulgando coisa boa, tô colocando os interesses, os valores que eu realmente acho bons à frente. Não tô fugindo de pauta social, não tô fugindo de momento difícil como eleição, por exemplo. Não tô fazendo nada disso. Eu tô colocando o meu posicionamento, emprestando a minha forma de lutar também para causas maiores que eu. E isso para mim é mais que suficiente. Só que eu tô fazendo isso do meu jeito, gemendo, brincando com cigarro, criança que fuma, fazendo bobagem. E assim, isso é o que me faz feliz hoje. Daqui a uns anos talvez isso mude. Aliás, certamente deve mudar. Tomara que mude, porque, caralho, Deus me livre se essa versão de mim até o fim da minha vida. A gente precisa mudar. E eu não vou chamar isso de evolução, eu vou chamar de mudança. Porque às vezes a gente não muda nem pra melhor nem pra pior. A gente muda apenas pra Agnaldo Timóteo, né? E às vezes eu quero ficar Agnaldo Timóteo mesmo, e pronto, né? Eu quero, no fim das contas, ter a liberdade de ser quem eu sou. Porque eu sei que eu não tô fazendo mal pra ninguém. Mas eu falo isso com humildade, de pedir desculpa pra vocês quando eu me passar, de quando eu errar, eu poder vir aqui e falar, galera, foi mal, realmente vacilei e errei. E eu acho que eu só vou conseguir fazendo isso se eu continuar nu, né? No hábito de me comunicar figurativamente, é claro. Eu tô de bermuda, gente, tá? Aqui, ó. Pra quem tá no vídeo, tô de bermuda, pelo amor de Deus, tá? Mas eu não queria dizer nem pros meus pais aqui, pro meu irmão, pra galera que me ama. Eu não quero nem dizer o clichê não se preocupem. Eu adoro que vocês se preocupem. Eu quero que vocês se preocupem mesmo. E que continuem me dando toques e tal com o ponto de vista de vocês. Eu quero que vocês confiem em mim. Que eu sei o que eu tô fazendo. E que o que eu tô fazendo tá dando um pouco certo, eu acho. E pode lá não ser muito bonito. Pode lá não ser muito agradável. Mas eu sei que eu sou bom no que eu faço. Talvez não o melhor ainda. E não sei se eu chego lá também. Mas tô satisfeito com a forma que eu sou. Tamo junto, alegria! Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça.
A ideia é essa, de levar esse papo leve, improvisado, sobre o que quer que esteja passando pelos meus pensamentos ultimamente. Siga nas redes sociais, @Príncipe Vidani, eu, @Cabeça do Vidani Programa. Dê 5 estrelas, siga o programa no Spotify, além de comentar no episódio, por favor. Ajude no financiamento coletivo com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento. Estamos em 3 plataformas, o Apoia-se, o Patreon para quem tá fora do Brasil e a chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, se você tiver algum feedback ou oportunidade comercial que seja, esse é meu e-mail, cabeçadovidani@gmail.com. Quando você apoia com R$20 ou mais, você fica habilitado por participar do nosso grupo de Telegram, o Grupo dos Neurônios. Com R$300 ou mais, você fica habilitado para participar, para entrar na fila para gravar comigo aqui. E eu juro que eu tô voltando a rodar essa fila, hein? Vou chamar vocês em breve. Essa é a categoria Invasão Mental em memória do Gabuzinho, que tá aqui comigo. Tem produtos à venda na Podcast Store para você que é fã. Ouça o spin-off do Pensamento Extrusivo que sai aqui mesmo, nesse mesmo feed. E para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentro da minhacabeça.com.br. E tem vários links na descrição do episódio também. Alegria, tranquilidade, até o programa que vem e valeu! This episode is brought to you by ChatGPT. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast. Have you guys heard about ChatGPT work? It's the new way to use ChatGPT for bigger multi-step projects. And when you need more than just answers, give ChatGPT work access to your apps and files, and it can create real work documents like spreadsheets, slides, and structured reports. Get started at chatgpt.com by selecting work mode, available on Plus and Pro plans. I'm not giving up. I am selling the building. The final season of FX's The Bear. The restaurant is flooded. Everything's either going to be okay No, stop. Or not. We are outgunned and we are outmanned, but we have each other. FX's The Bear, the final season. All episodes now streaming on Disney Plus.